a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O poema de Francisco de Assis Amorim ensina sobre a caridade. Doar, me doar, se doar. Pode até faltar o ar, mas que não falte o desejo de ajudar. Me salvando, me reconstruindo. De quê? De quem? Senão do próprio egoísmo, chaga maior da sociedade, da qual provém todo o mal, atenção nenhuma merece. Falemos apenas daquilo que nos completa, caridade. E esse poema nos leva ao tema de hoje, que aborda sobre a importância da prática da caridade. A frase presente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, é: a caridade não pratica o mal contra o próximo. Paulo escreve também que faze o bem e terás o seu louvor, porque a caridade é instrumento de Deus para o teu bem. A caridade é o pleno cumprimento da lei de Deus. Nos ensina também essa carta que a salvação ela virá pela fé. E é a fé que temos em Jesus Cristo, que vai nos inserir no âmbito da graça e nos possibilitar contribuir através do nosso progresso espiritual para a construção de uma nova humanidade. Esta carta foi dirigida aos romanos, provavelmente escrita no ano de 57 depois de Cristo. Paulo queria apresentar-se em Roma. Temos também como exemplo de caridade no livro Vinhas de Luz, que são palavras de Emmanuel psicografadas por Chico Xavier, no capítulo 110, intitulado Caridade Essencial, algumas frases que eu peço licença para estudarmos juntos. A primeira é: a caridade é esta, que andemos segundo os seus ensinamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Esta frase está presente no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 6. E aí o livro continua. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade sempre será a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento está colaborando na edificação do reino de Deus, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa ao que foi chamado. Ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou a edificação em si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para aqueles que necessitam. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e redenção de nós mesmos. A caridade essencial trata-se daquela de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Há uma frase, inclusive, atribuída ao nosso querido Chico Xavier, que diz: nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não podemos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, é-nos ensinado do que precisa o espírito para se salvar. Aí também nos ensina sobre a parábola do bom samaritano. Esta parábola está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37. E aí Jesus nos conta que ele estava ensinando para o público e um doutor da lei vos fez a seguinte pergunta: Mestre, do que preciso fazer para que eu possa possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma,
todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: respondeste muito bem, faze isto e viverás no reino do Pai. Mas o homem, querendo tentar perguntar um pouco mais para o Mestre Jesus, indagou: quem é o meu próximo? E Jesus disse, ensinando-nos a parábola do bom samaritano. Havia um homem que estava caminhando por uma estrada e, infelizmente, ele foi assaltado e bateram neste homem. E ele acabou por desfalecer. Passou então pela estrada um sacerdote, o viu e não o ajudou. Depois passou um levita, que também o viu e não o ajudou. E o terceiro homem que passou pelo caminho foi um samaritano. E este sim ajudou o homem, colocou-o no seu cavalo, levou-o até uma cidadela, ministrou os primeiros cuidados médicos. E este terceiro homem é o que foi considerado o que praticou a caridade, o que o auxiliou ao nosso irmão querido. Então, Jesus finaliza com o doutor da lei. Qual desses três te parece ter sido o próximo, mais próximo àquele que praticou a caridade? E o doutor da lei respondeu: o bom samaritano. E aí Jesus falou: vai e faze o mesmo. Amigos queridos, toda a moral de Jesus Cristo se baseia no amor ao próximo, no amor ao Pai, em compreendermos e olharmos o semelhante com o mesmo amor a nós mesmos, perdoarmos, exercitarmos a gratidão, praticarmos o serviço do trabalho humilde, sem esperar nada em troca, na caridade e na humildade também. Estas duas virtudes, inclusive, são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos do Mestre Jesus, ele aponta a caridade e a humildade como sendo as duas virtudes que vão nos conduzir à felicidade. Fora da caridade, portanto, queridos, não há salvação. Vamos finalizar esse nosso querido e breve encontro com a prece do mesmo Paulo, presente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 ao 3. E nesta carta diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei apenas como um bronze que soa e um tímbalo que retine. Ainda quando estivesse e tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade, pois, é paciente, é branda e benfazeja. Ela não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta. Ela apenas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, que possamos, com essa pequena exposição, essas poucas palavras, pensarmos mais sobre a importância da prática da caridade e que possamos vivê-la e na sua plenitude. Que assim seja, graças a Deus.